Salve tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Dalton Farias, pré-jogo de São Paulo e Fortaleza que jogam hoje, isso mesmo, sexta-feira às 21h30 no Morumbi. O São Paulo enfrenta o Fortaleza pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e aqui você vai ficar sabendo todos os detalhes deste jogo. Espero vocês depois da vinheta. São Paulo! Torcida Tricolor, estamos aqui para mais um pré-jogo. Isso mesmo, teremos jogo hoje. São Paulo e Fortaleza se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo antecipado, porque o São Paulo enfrentará o Aliança Lima na próxima terça-feira, às 19 horas, pela Copa Libertadores, lá em Lima, no Peru. Então, para ter o descanso mínimo, o São Paulo está jogando na sexta-feira, jogo antecipado. Sem mais delongas, vamos direto aí às temporadas de ambos os times, começando pelo nosso tricolor. O São Paulo tem 24 jogos na temporada, são 10 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. 29 gols a favor, 20 contra. Tem como seu principal artilheiro André Silva. No destaque, Cedric Soares tem seu contrato renovado até 2017. O português já fez 16 jogos, tem uma assistência também na temporada. São Paulo, que eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, é primeiro colocado do grupo D da Copa Libertadores e está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Lembrando que São Paulo então vem de empate contra o Ceará no último sábado, jogo no Castelão, 1-1, gol de Rian Francisco. Inclusive São Paulo, que foi um pouco modificado, enfrentar o Ceará lá em Fortaleza, deve pegar o Fortaleza aqui, precisando vencer de novo, né, para se manter na parte de cima da tabela. O São Paulo, que tem muitos empates, isso tem prejudicado um pouco a pontuação. Lembrando que o São Paulo ainda está invicto no Campeonato Brasileiro e vem de uma sequência de jogos de 10 jogos sem derrotas. Vamos ver como é que vem o time de Juan Pablo Vojvoda, como é que tem sido a temporada do Fortaleza até aqui. O Fortaleza jogou 26 jogos, tem 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. 36 gols a favor, 22 gols contra. Lucero é seu principal artilheiro. No destaque, João Ricardo é mais uma vez aí um dos destaques do time cearense, tem 21 jogos na temporada. Foi vice-campeão cearense, está em 4º lugar no grupo A da Copa Nordeste, terceira fase da Copa do Brasil e está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Bem, Vojvoda chega extremamente pressionado, talvez vive a temporada que mais oscila, além daquela temporada que Fortaleza quase foi rebaixado, mas ele conseguiu recuperar no segundo turno. Não vence há mais de um mês, nem na Libertadores, nem Copa do Brasil. Vem de empate contra o Retrô 1-1, vem de empate também no Campeonato Brasileiro contra o Sport, aquele jogo lá que teve uma grande polêmica da bola que acabou entrando, né? A bola entrou, né? A CBF depois até falou ali do erro. O Fortaleza vem extremamente pressionado, né? E Vojvoda aí tendo seu trabalho questionado. Já falando em time, vamos ver a provável escalação do time do Juan Pablo Vojvoda, que vem enfrentar o São Paulo amanhã no Morumbi. Uma provável escalação do Fortaleza é João Ricardo no gol, Mancuso, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco. Paul Fernandes, Rossetto e Martinez, Marinho, Breno Lopes e Lucero é o time de Juan Pablo Vojvoda, que deve vir ao Morumbi amanhã. Vojvoda tem um desfalque, né, certo, que é o Tite, que foi expulso no último jogo contra o Sport. Também tem uma lista de jogadores no departamento médico. São eles Brits, o Moisés, o Tinga e o Diogo Barbosa também não enfrentam o São Paulo amanhã. São Paulo também, né, tem uma lista imensa aí de jogadores que estão fora por contusão. Relembrar aqui Pablo Maia, Oscar, Luiz Gustavo, né, Arboleda, Caleri, o Henrique, o menino da base, também está com problema, e o Igor Vinícius estão fora amanhã, todos eles no departamento médico. Boa notícia, o Lucas deve retornar e foi relacionado, né, tá na lista de relacionados, não deve começar o jogo jogando. E Alan Franco, que era uma das preocupações, saiu contundido no jogo contra o Náutico, fez exame de imagem, nada detectado, nenhuma lesão, e treinou normalmente no dia de hoje. Mesma coisa do Ferreirinha, que foi poupado no jogo contra o Náutico. Vamos ver aí o provável time de Luiz Ubeldia. São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Cedric Soares de contrato renovado, Ferrarese, Sabino e Wendel, Alisson, Bobadilha. À frente, o Lucas Ferreira, Matheus Alves, o Ferreirinha, mais à frente André Silva, o técnico Luiz Zubeldia. Bom,
Com a volta de Lucas, o São Paulo ganha muita qualidade. Esperamos que amanhã ele já possa ter alguma minutagem no jogo para ir conseguindo aí voltar aos poucos, já também viajar com o elenco ao Peru para enfrentar o Aliança Lima pela Libertadores. Aí o São Paulo começa a ganhar um pouco mais de corpo, né? Os caras também já estão no processo de transição, já deve estar voltando, o Arboleda também. São Paulo vai ganhando mais alternativas e o Zubeldia respira um pouco mais aliviado, mas precisa de resultado amanhã. São Paulo e Fortaleza tem um histórico importante de jogos. Vamos ver como é que são os números desse confronto aí na tela para você. São 30 jogos entre São Paulo e Fortaleza. São 12 vitórias do Tricolor, 9 empates e 9 vitórias do Fortaleza. São Paulo tem 39 gols, o Fortaleza 30 gols. Apesar da vantagem do São Paulo nesse confronto, São Paulo tem encontrado muita dificuldade nos últimos anos contra o Fortaleza e a última vitória aconteceu há 5 anos atrás. Então o São Paulo vai enfrentar um tabu aí contra o time do Nordeste brasileiro. Vamos ver aí a ficha técnica, todos os detalhes, arbitragem, horário do jogo, aonde o jogo passa também para você, torcedor do São Paulo. Jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acontece dia 2 de maio de 2025, mais conhecido como hoje, às 21h30. O jogo só passa na TV fechada no canal Premier. Terá arbitragem do senhor Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliados por Bruno Bosquilha e Daniel de Oliveira Alves Pereira. O VAR fica por conta de Marcos Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Bom, então São Paulo enfrentando o Fortaleza amanhã às 21h30 no estádio do Morumbi, e fica o convite para você que quiser acompanhar ao vivo o jogo com a gente, vir torcer com a gente. Estaremos ao vivo a partir das 21 horas aqui no Tricolor Fest, também no União Tricolor Paulista e na União Esporte Rádio. Abaixa o som da TV e vem aí torcer com a gente. A narração minha, o Marcelo Santiago também aí nas reportagens e nos comentários, beleza? Bom, vamos dar uma passada na rodada geral e também trazer classificação, artilharia e assistências do Campeonato Brasileiro, deixar você atualizado sobre tudo que está acontecendo no Brasileirão 2025. Rodada então começa com São Paulo e Fortaleza, às 21h30, como a gente falou, o jogo antecipado por conta da Libertadores da América. Na sequência teremos Fluminense e Sport no sábado às 18h30, Corinthians e Internacional também às 18h30, Ceará e Vitória às 18h30 também no sábado, e o jogo das 21h, Bahia e Botafogo. Aí já os jogos do domingo, às 16 horas, jogam Grêmio e Santos, e também Vasco e Palmeiras. Os jogos da 18h30, Cruzeiro e Flamengo, fechando a rodada do domingo. Jogos da segunda-feira, às 19 horas, Bragantino e Mirassol, e às 20 horas, Juventude e Atlético Mineiro fecham a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A classificação atualizada do Campeonato Brasileiro tem o Flamengo na liderança com 14 pontos, Bragantino e Palmeiras na sequência com 13 pontos e o Cruzeiro com 10 fecha a zona da Libertadores, o G4 do Campeonato Brasileiro. Na pré-Libertadores tem o Fluminense com 10 e o Internacional com 9. E aí vem a zona da Sul-Americana, né? Em 7º o Bahia com 9 também, em 8º o Botafogo com 8, o Ceará em 9º com 8, e aí o nosso tricolor aparece na 10ª posição com 8, fechando a primeira parte da tabela. A segunda parte começa com o Vasco em 11º com 7 pontos, 12º Corinthians também com 7, e aí fecha a zona da Sul-Americana. A zona ali que não tem nada, não tem classificação, não só mantém o time na Série A. Começa com o Juventude 13º, o Mirassol 14º, o Fortaleza 15º e o Vitória é o 16º. E aí a zona de rebaixamento começa com o Atlético Mineiro em 17º com 6 pontos, o Grêmio é o 18º com 5, o Santos o 19º com 4 e o Sport apenas com 1 ponto é o 20º colocado. A artilharia do Campeonato Brasileiro é liderada por Arrascaeta com 5 gols. E aí tem 4 jogadores com 4 gols: Pedro Raul do Ceará, o Pedro do Flamengo, o Reinaldo do Mirassol e o Verrete do Vasco. Já as assistências são lideradas pelo Juba do Bahia, pelo Alan Patrick e pelo Arrascaeta, todos eles com 3 assistências. Aí tem uma sequência de jogadores com 2 assistências, em destaque aí o William e Ferreirinha. Beleza? Bom, o torcedor de São Paulo tá aí, acho que as principais informações, prováveis escalações. O São Paulo tem um jogo difícil, o Fortaleza vem pressionado, não está conseguindo bons resultados nesse último mês.
O Juan Pablo Vojvoda muito questionado lá no Nordeste, apesar de ter um bom time até, não tem conseguido aí trazer os resultados esperados, né? E o Fortaleza passando por um processo de estruturação, podendo virar SAF, né? Ele, na verdade, ele já é SAF, mas controlado pelo clube, né? E tem aí os grupos de investimento que estão sendo estudados para compra efetivamente da SAF do time lá do Nordeste, time do Fortaleza. Jogo importante para São Paulo, espero vocês então às 9 horas, estaremos ao vivo aí, fica o convite de novo. Para você que chegou até aqui, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe o nosso conteúdo e deixe seu like, ele é muito importante para ajudar a gente a aumentar ainda mais o nosso alcance nas plataformas, beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!